Olá, pessoal, é com muita alegria que hoje estamos reunindo esses irmãos em Cristo para que a gente venha a compreender um pouco mais os mistérios, o conhecimento, a verdade de Cristo, a vida de cada um de nós e de vocês que estarão e estão nos assistindo agora. E hoje nós contamos com as presenças do professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, que vai nos trazer uma aula, eu chamo de aula magna, sobre a maior palavra da Bíblia. Então, um assunto bastante importante que ele preparou e planejou para compartilhar conosco. Temos o professor e doutor Bruno Spadoni. Aqui todo mundo é professor. Assim também o Enéas, a Mendonça de Anunciação, é médico homeopata, o Bruno é médico clínico geral, e também o professor, que eu costumo sempre chamar, não é a primeira vez que eu estou chamando assim, o Raul Veríssimo Vaz. Então, estamos aqui entre irmãos para ouvirmos o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Agora eu vou deixar simplesmente o professor Fernando Enéas de Almeida em tela. Para começar a expor sobre a maior palavra da Bíblia. Bom dia, professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Bom dia a vocês que estarão acompanhando esta exposição e todos que estão presentes conosco aqui. Amém. Bom dia, amados irmãos, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Eu havia colocado no meu coração o propósito de primeiro ouvir. Aí, ao vivo é diferente um pouquinho. Vai precisar aumentar o volume do seu microfone. Vamos fazer esse teste aí final, né? Daí, como eu vou estar eliminando o meu microfone, não vai dar mais microfonia. Tente aumentar o volume do microfone. Jorge, veja se assim está bom. Ainda não está bom. Ainda não está bom? Não. Espera um pouquinho, vamos ver aqui com... É que eu baixei o meu volume. Agora, vamos ver, o teste final. Pode falar. Veja se ficou melhor. Tá bom? Agora, sua posição... Uma experiência. Veja se continua bom. Tá bom assim. Tá bom? Ok. Então, Vou levantar essa tampa aqui aqui na parte superior do vídeo, essa tampa aqui, do armário. Aqui do seu... Isso. Agora está bem quadradinho. Então, agora, oficialmente, vou desligar meu microfone e vamos ficar com o professor Fernando Enéas. Amados, como eu havia compartilhado com os irmãos o texto da maior palavra na Bíblia, eu tinha firmado no meu coração o propósito de primeiro ouvir alguma reação do seu coração à leitura. Porém, como algumas modificações tiveram que ser introduzidas, eu vou, então, deixar para ouvi-los a posteriori. Quer dizer, depois que eu fizer a exposição, eu quero estar aberto para ouvir tudo que os irmãos tiverem a dizer. Vamos estabelecer um verdadeiro diálogo a partir da palavra de Deus. Os irmãos devem ter recebido uma página. Eu creio que seria importante observar as ilustrações dessa página. Eu tirei isso, logicamente, da Wikipédia. Eu vou ler brevemente aqui a definição que nós encontramos acerca de pedra fundamental e pedra angular. Os irmãos vão entender logo por que essa ilustração. Diz assim:
Lançamento da pedra fundamental é o nome que se dá à cerimônia de colocação do primeiro bloco de pedra ou alvenaria acima de uma fundação de uma construção. É uma cerimônia simbólica. A colocação da pedra fundamental significa o início efetivo de uma edificação. Depois nós encontramos, assim, a definição de pedra angular, que era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada, esta pedra, por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Eu creio que os irmãos, observando as fotos, as ilustrações, devem ter percebido alguma coisa importante a respeito da pedra fundamental e da pedra angular. Durante muito tempo, eu ficava me perguntando o que realmente significa a pedra angular. Como eu não sou engenheiro, eu ficava pensando como uma pedra, a pedra angular, que em alguns contextos é chamada, no Novo Testamento, de pedra de topo, como esta pedra determinava todas as medidas na construção. Eu creio que passei a entender um pouco melhor, mas isso poderá ir se tornando cada vez mais claro para nós. E é muito importante agora, quando nós falamos da maior palavra na Bíblia, e o entendimento que eu alcancei é que esta palavra é como pedra angular, ou pedra de topo, e ela dá a angulação, ela dá as medidas, proporções, exatidão a toda a construção. Agora, eu vou compartilhar a experiência, uma experiência que eu tive, não é simplesmente algo da mente, do intelecto, mas foi uma experiência que eu tive, desejo compartilhar de modo assim muito íntimo na família de Deus essa experiência. Lá no sul de Minas, foi em 1962, há 58 anos. E tenho que admitir que foi uma experiência que teve algo de místico, misterioso. Eu não posso explicar. Eu estava me preparando para lecionar a doutrina de Cristo, estudando uma apostila feita pelo missionário americano Dr. Paul Guiley, diretor do Instituto Bíblico Peniel, lá da missão Novas Tribos do Brasil. Ao chegar a uma página da apostila onde se encontrava o versículo na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, eu percebi algo de uma grandeza imensa naquele texto, que até parecia brilhar e sair do texto para o interior da minha alma, no mais profundo do meu espírito. Ao começar a falar com outras pessoas sobre isto, eu dizia: olha, eu estou vendo aqui algo tão grande que eu não sei explicar. Certamente é a grandeza do Senhor Jesus, mas é algo muito especial, que creio Deus quer nos mostrar. Aconteceu que alguns dias depois disto, recebi dos Estados Unidos, da parte da família do irmão André Mitchell, que já havia falecido há pouco, e havia trabalhado aqui no Brasil, e que eu conheci no acampamento lá na cidade de Suzano, chamado acampamento do Ted Cooper,
um outro missionário bem idoso, muito querido irmão. Então, eu recebi um pacote contendo algumas lições mais da Escola da Cruz, que eu já havia recebido anteriormente, e também alguns livretos. Dentre esses livretos, esse livreto aqui, que imediatamente li e traduzi, porque estava em inglês, The Greatest Word in the Bible, traduzido a maior palavra na Bíblia. Desde então, eu não parei mais de pensar e falar desse assunto, juntamente com o conteúdo das lições da Escola da Cruz. Agora, irmãos e irmãs, olhem, eu sei que há algumas pessoas que questionam falar de mistério, e algumas pessoas criticam muito, pensando que se trata de algo assim apenas para pessoas iniciadas, privilegiadas, e não reveladas por Deus para todas as pessoas. Bem, o irmão, a irmã sabe que em Jeremias 33:3 diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Eu tenho aqui alguns outros versículos, alguns outros textos que falam de mistérios. Inclusive, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2, o apóstolo, naquele poema magnífico, insuperável, sobre o amor, ele diz: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Serei como bronze que soa, né? E uma vez recebi um texto, um versículo, Salmo 25:14, que me foi dedicado pelo meu irmão de carne, irmão na família. Salmo 25:14, que diz que o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, noutra tradução, é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Outro texto que fala de mistério também é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, quando o apóstolo Paulo afirma que nós, como ministros de Cristo, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Então, eu quero dizer com toda confiança, eu não tenho acanhamento nenhum, não me envergonho de dizer que eu quero comunicar, quero transmitir mistério de Deus. E acerca deste grande mistério, sobre o qual os irmãos, creio, leram na exposição, a maior palavra na Bíblia, que Jesus falou com Marta, em Lucas 10:42, que há uma coisa, uma única coisa, maior do que todas as coisas. Não é só a melhor coisa, não. Melhor é relativo. Mas é absoluto. É a única, a boa parte, não é a melhor. As pessoas mudam o texto dizendo a melhor parte, não é a melhor parte, é a boa. Ou seja, aquela que é absolutamente boa, incomparável. Agora, irmãos, tudo isso está ligado com o Evangelho, com a palavra da cruz. Não é estranho a natureza do Evangelho. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de 1-5, Paulo diz que não queria saber mais nada entre os orgulhosos, naturalmente orgulhosos, as pessoas de Corinto, lá do mundo greco-romano, tinham muito orgulho da sua sabedoria, mas Paulo disse assim: eu decidi não saber nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, quando eu era jovem, eu tive assim uma intuição no coração, porque eu levava muito a sério a pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus. E um dia eu tive uma percepção assim: é muito simples, o que eu tenho que pregar é só a cruz de Cristo.
É sobre o Evangelho. Jesus morreu, ressuscitou, é isto que eu tenho que pregar. Isso trouxe bastante consolo e confiança, mas eu ainda não entendia muito. Eu precisava conhecer o grande mistério. Sem dúvida nenhuma, trata-se da pessoa de Jesus. E as pessoas às vezes dizem assim, Jesus é a verdade, Jesus é tudo, eu preciso ser cristocêntrico. Mas, na verdade, no que tange ao intelecto, no que tange a, como se chama geralmente, assim, academicamente, a teologia, né, ou a doutrina cristã, as pessoas não sabem como a plenitude da sabedoria de Deus está em Cristo crucificado. Está no grande mistério. Então, atentemos bem para isto. O Senhor começou a conduzir-me definidamente no caminho do ensino. Uma vez eu estava para evangelizar lá na cidade mineira de Águas de Lindóia. Eu ia pela rua para o local de reunião e para evangelização, e eu estava na esquina, eu me lembro assim do cenário bem nitidamente. Eu estava chegando na esquina, olhando para o meio-fio, de repente um menininho de uns, possivelmente 5, no máximo 7 anos, postou-se à minha frente, olhou para mim e perguntou, moço, o senhor é professor de quê? Imediatamente eu respondi, da Bíblia. Ele não perguntou se eu era professor. Perguntou se eu era professor de quê? E o Espírito de Deus, naquele momento, mais uma vez, confirmou o meu ministério. Ensinar a palavra de Deus. Bom, agora eu quero conduzir os irmãos para um pensamento que se acha lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Ali, após narrar as suas andanças e perambulações, né, pelos caminhos da busca da sabedoria, e naquele percurso, Salomão, passo a passo, dizia assim, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Mas quando chega ao capítulo 12, versículo 12, ele menciona, então, que o pregador, o pastor, e aí ele se coloca também como Kohelet, como pregador. Pregador é a alma que ajunta, é aquele que expõe a verdade de tal maneira que as pessoas acorrem, as pessoas se reúnem. É assim que se forma a igreja. E ali Salomão declara uma coisa, ele diz, atenta bem, filho meu, de tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo de tudo é, e ele fala do temor do Senhor. O temor do Senhor. Este século conhece quase nada a respeito do temor do Senhor. No entanto, no livro de Jó, no livro de Salmos e no livro de Provérbios, nós temos a declaração direta, explícita, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria verdadeira fora do temor do Senhor. E agora, irmão e irmã, não sei se você vai se admirar, mas o temor do Senhor é a raiz da maior palavra da Bíblia. O temor do Senhor está na raiz da Eusébia. Porque, literalmente, o sentido desta palavra, de acordo com a etimologia, com a formação dela, ela é composta do mesmo prefixo do Evangelho, eu. E sévia é do verbo reverenciar, temer, adorar. Então, num primeiro momento, essa palavra pode ser traduzida como o bom, o alvissareiro, o excelente temor do Senhor.
O temor do Senhor está aqui nesta palavra, e que é o nome que o Espírito Santo deu à nossa fé. A nossa fé não se chama cristianismo nem cristandade. Infelizmente, em português falta uma palavra. Falta uma palavra que os povos de fala inglesa possuem esta palavra, Christianity. Nós não temos essa palavra em português. Falta uma palavra. Daí eu ter proposto uma transliteração e essa palavra colocada na língua portuguesa como um neologismo. Eusébia, ou Eusébia, como se diz, numa pronúncia mais abrasileirada. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos dessa palavra para fazer o que Pedro nos diz na primeira carta, capítulo 1, versículo 13. Cingir o nosso entendimento. É a maneira de nós arrumarmos os nossos pensamentos. Houve um escritor famoso que falou de cabeça bem feita, Edgar Morin. O cristão só pode ter a cabeça bem feita se ele conhecer. E isso eu quero que fique muito claro. Os irmãos podem perguntar, podem realmente testar isso ao máximo. Eu estou pronto para ouvir todos os seus argumentos, mas eu vou mostrar com toda precisão. Eu quero mostrar com precisão cirúrgica, fazendo uso de uma expressão de uma senhora muito culta que criticou a minha palavra no Centro de Letras do Paraná. E o doutor Bruno e o doutor Enes podem analisar aí se há realmente precisão cirúrgica nas palavras que eu estou apresentando. Meus amados, não é suficiente que tenhamos informações, nem mesmo sabedoria. Depois podemos recapitular o sentido de cada uma dessas palavras. Precisamos de compreensão. Nós estamos vivendo a hora da grande síntese. Em Isaías 33:6, diz que isto é o nosso grande tesouro. Gostaria depois que você sublinhasse, irmão e irmã, este versículo na sua Bíblia. Eu tenho muito explícito aqui, Isaías 33:6. Diz: o temor do Senhor será o teu tesouro. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. E saiba com certeza que o que nós temos aqui é o pré-anúncio de Eusébia. Temor do Senhor e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, se você tiver, irmão ou irmã, a possibilidade de pegar a sua Bíblia e ler comigo o texto, o grande texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, observe, por favor, como esse texto inicia. O apóstolo diz o seguinte: ele começa dizendo: escrevo-te estas coisas. É uma ênfase muito especial a esta expressão aqui, estas coisas. Ela ocorre várias vezes nas epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Tauta é uma palavra só na língua grega. Estas coisas. Escrevo-te estas coisas. É muito definido, muito importante, muito solene. Esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente. Observe, não é assim, tens uma boa opinião, mais uma opinião. Não. Saibas, com certeza, fique ciente de, olha só o aspecto prático, como se deve proceder. É algo para praticar. Na casa de Deus,
Agora, note bem, nessa época não havia templos. Casa de Deus aqui é outra coisa. Proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, e a palavra aqui significa o seguinte, não há controvérsia sobre isto. É autoevidente. Evidente em si mesmo, não é porque o teólogo tal ou outro teólogo famoso, quem quer que seja, esteja dizendo, não. É algo autoevidente. Evidentemente grande é o mistério da Eusébia. O amado irmão Mitchell se recusava a traduzir quando ele falava sobre esse assunto em português. Eu conheci o intérprete dele, o Abílio, e o Abílio disse, Fernando, quando chegava ao ponto de falar a palavra em português, o irmão Mitchell dizia, não, por favor, não traduza. A palavra piedade é muito boa, sim, muito boa essa palavra piedade, mas ela não expressa Eusébia. Em inglês, eles têm a palavra piety e tem a palavra godliness. O irmão André Mitchell usou a palavra godliness. E agora, como traduzir esta palavra em português? Muito bem, a gente vai aprendendo. Creio que precisa ser devagar. Irmãos e irmãs, nesta palavra, nós temos o padrão absoluto da verdade. A norma absoluta. E isso, como aqueles que leram o livreto, espero que todos tenham lido, verificaram que esta palavra, ela está em semente, lá no início da Bíblia. Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí nós temos a semente da palavra inglesa godliness, ou seja, a divindade no homem, a natureza divina no homem. Deus encarnado, o grande mistério. E meus irmãos e irmãs, agora procurem outro versículo importantíssimo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Primeira carta a Timóteo 6, 3. E que os irmãos tenham o seguinte discernimento, de acordo com o que está escrito. Eu vou ler. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo Eusébia, traduzido na nossa versão por piedade, veja só o que o apóstolo ousa dizer. Se alguém não conhece este padrão, poderíamos resumir dizendo, não sabe nada. Porque ele é enfatuado, orgulhoso. Ele é autossuficiente, ele pensa que sabe, mas ele nada entende. Mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a Eusébia, ou a piedade, é fonte de lucro. Amados, eu não tenho que pedir desculpa pelo meu entusiasmo, porque eu sou entusiasmado realmente por isso. E se você achar que eu dou ênfase demais, então vamos nos acalmar, vamos ponderar, vamos dialogar, e vamos ver se essas coisas realmente são assim. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, 17 a 19, dá uma recomendação que parece ser separatista, exclusivista. Diz, olha, se alguém não segue esse padrão, afaste-se dele. Bom, agora eu quero dizer alguma coisa em favor da grandeza do grande mistério, dizendo algo que eu já tenho proclamado
de alguma forma. É sobre a sabedoria multiforme de Deus. Como também o apóstolo Pedro fala da graça multiforme, lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 10. As coisas de Deus são únicas, mas são multiformes. Então, por exemplo, em Colossenses 2, de 1 a 3, nós encontramos que em Jesus Cristo e no grande mistério da Eusébia estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, do entendimento, de todos os aspectos da sabedoria. Só ler no início de Provérbios, capítulo 1, de 1 a 8, você vai ver que todos os aspectos do conhecimento, da sabedoria e, acima de tudo, do entendimento, da compreensão, estão no nosso Senhor Jesus Cristo, no Logos, a palavra. Agora, eu quero apontar para mais uma coisa. Eu sei que é muita informação forte, mas eu vou pedir aos irmãos, aguentem, por favor. Depois a gente vai aliviar, a gente vai debulhar, tanto quanto possível, o entendimento destas coisas. Mas eu já apontei para o fato de que na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo fala que esse mandato que ele recebeu, contido na maior palavra da Bíblia, ele não é algo para ser colocado democraticamente diante de nós. É um imperium, como o Jerônimo já traduziu essa palavra, o mandato. Agora, uma coisa muito solene. Verifique no capítulo 6, versículo 14 da primeira carta a Timóteo, que Paulo diz que este mandato, ele está em vigência e estará vigente até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta provocativa, aparentemente até ingênua. Jesus já veio, já se manifestou? A resposta óbvia é que não. Então, esse mandato está vigente ainda. Esse mandato está em vigência. E nós fazemos muito bem em obedecê-lo. Irmãos e irmãs, eu não posso demonstrar agora, mas oportunamente demonstrarei que na definição do grande mistério, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, 14 a 16, nós temos um esquema que não é filosófico, não. Eu perguntei isso a um dos doutores da Universidade Mackenzie. Eu perguntei assim, o irmão concorda que eu posso falar de uma teologia bíblica sistemática, baseada aqui na palavra de Deus, independente das filosofias humanas? Ele disse perfeitamente. Imediatamente ele respondeu, sim, sem dúvida nenhuma. Eu também posso fazer, e eu vou deixar para uma ocasião posterior, falar a respeito do aspecto dispensacional, porque o grande mistério nos dá a revelação da dispensação da plenitude dos tempos. E aí eu teria que falar de Pedro, Paulo, João e Barnabé também, para entender bem o plano de Deus para a sua igreja. E aí nós temos que tocar na questão do apostolado. E eu quero dizer, com todas as letras, com confiança, o seguinte: não é possível falar apropriadamente da igreja sem falar do apostolado. Por isso é que está na primeira carta aos Coríntios 12, 28, primeiramente apóstolos. Primeiramente apóstolos. Não temos nada que falar sobre a igreja antes de falar de apóstolos. Isso está em Efésios 4, 11 também. E mais tarde também eu pretendo compartilhar com os irmãos a minha experiência trabalhando num grande estaleiro, construção de grandes navios de 135 mil toneladas, depois até mais do que isso, 225 mil toneladas, navios graneleiros e petroleiros em conjunto. Então, lá eu aprendi uma coisa de tremenda importância, pelo menos no meu entendimento, a respeito dessa questão
dos ministérios, dos dons que depois se tornam ministérios e que se estendem, providos por Jesus Cristo ressurreto, pelo Espírito Santo, pelas operações de Deus ao longo da igreja. Mas isso é assunto para mais tarde. É muita coisa para tratar de uma vez só. Agora, irmãos, um fôlego aqui, e apontando para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, onde o apóstolo Paulo fala da simplicidade e pureza devidas ao Cristo. É importante ao Cristo. Exalta seu papel como Messias, todo-poderoso, com toda a autoridade no céu e na terra, cabeça da igreja. Nós devemos simplicidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender a tirar os assuntos espirituais, doutrinários ou teológicos da complexidade em que nós o colocamos e trazê-lo para o campo da simplicidade. E nós precisamos fazer isso com diligência cada vez maior, porque o tempo urge. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 10, fala não somente de reunindo toda a vossa diligência, mas diz assim, com diligência cada vez maior. Em Filipenses 3, de 12 a 16, o apóstolo Paulo fala de perfeição, ele fala do alvo, e termina dizendo assim, andemos de acordo com o que já alcançamos, mas com diligência, certamente com diligência, cada vez maior, na direção do alvo da soberana vocação de Deus, que é a perfeição. Eu poderia aqui falar também a respeito do ministério tremendo que Deus deu ao profeta Jeremias, quando o chamou no capítulo 1, de 9 a 10, que Deus fala que ele tinha que se dispor a derrubar e edificar. Derrubar, antes de edificar. Tremendo, nós temos que reconhecer que não podemos edificar nada se não tirarmos as montanhas de lixo, de escombros que se acumularam, para que nós possamos edificar. E agora nós temos diante de nós a grande profecia de Daniel sobre a pedra, o reino de Deus, que destrói toda a construção da civilização ímpia humana, derruba, transforma em pó. Daniel capítulo 2, 34, 35, 44, 45, a pedra. Sim, Jesus é a pedra. Mas você quer saber uma coisa? Mesmo tremendo como eu, nós fazemos parte da pedra. Declarando a palavra, declarando o evangelho, declarando a palavra do reino, o reino de Deus. Nós vamos solapar as estruturas que vão ruir em breve. Em breve. Apocalipse 1:1, Jesus diz que em breve estas coisas devem acontecer. Há algo de subjetividade nisso. O que a gente sente pelo Espírito de Deus. A nossa bússola aponta para um norte. E Deus confirma. Ele tem confirmado no coração de alguns preciosos irmãos. Eu poderia citar aqui um irmão amado, Dr. Adiel Almeida de Oliveira, que já está com o Senhor. Ele disse, irmão Fernando, você tem que seguir esse sinal. Você tem que pregar sobre Eusébio, eu estou pronto para cooperar contigo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo transmitiu a Timóteo, capítulo 2, versículo 2 da segunda carta. Ele transmitiu a Timóteo estas coisas, o mandato. Nós temos que ser fiéis. E eu queria dizer uma coisa assim, solene. Vamos aguardar até outubro próximo. Se eu estiver vivo até lá, eu creio que estarei. E os fatos confirmarem o que tenho crido e discernido, eu terei mais alguma coisa a dizer aos amados acerca da palavra profética. Vamos lembrar, eu estou terminando. Satanás tem foco. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11.
Nós não ignoramos os desígnios dele. A China, o governo da China comunista tem foco. O Papa, a segunda besta, tem foco. O engano da mentira, ao nível do milagre portentoso, prevalecerá na terra de tal modo que a própria fé dos eleitos será ameaçada, ou seria ameaçada, não fosse a intercessão do Senhor Jesus. Mas nós, pela graça de Deus, desfrutaremos a verdadeira paz em Jesus. A grande tentação virá de comida, segurança, prosperidade, paz enganosa, na impiedade, sem Deus, na antítese de Deus, na antítese do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas é só um pouquinho de incenso no altar de César. Não vai ser muito fácil discernir. Tudo está sendo forjado em oculto. Mas nossa vitória é definitiva. E depende muito de nós abraçarmos a verdade que Deus está nos mostrando na maior palavra da Bíblia. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua graça. Shalom, do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Agora os irmãos podem vir para o vídeo, podem liberar seus microfones. Agora estamos aqui em 5 participantes, né, no vídeo, e mais aqueles que estão nos assistindo aqui, né? Então, podem liberar os microfones. Temos uma primeira manifestação do Bruno Spadoni pelo chat, né? Mas agora a gente pode fazer essa manifestação diretamente. O Bruno Spadoni diz: o mistério da Eusébia é uma verdade maravilhosa. Buscarmos e temermos o Senhor é o mais importante de tudo e muda o mundo. Essa primeira manifestação do Bruno Spadoni. Agora vamos ficar à vontade, assim, para que a gente possa conversar, dialogar, né, com o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida e entre nós mesmos, né? Estamos com o Bruno Spadoni, com o Enéas Anunciação, o Enéas Mendonça da Anunciação e o Raul Veríssimo Vaz. Então, quem dá a primeira palavra, né? Podemos começar com essa do Bruno, né, Bruno? Essa tua intervenção no chat aí, né? Ah, claro. Essas palavras mistério e a palavra Eusébia, que é traduzida como piedade, né? Mas que tem esse sentido de Deus dentro de nós, né? Esse sentido de a gente temer, a gente ir a Deus, né? E assim, de uma forma verdadeira, genuína, dentro de nós, né? Uma coisa dentro de nós genuína, né? E eu vejo que quando nós tomamos essa atitude, né? Tomamos essa ação de irmos ao Senhor
de forma verdadeira, de forma dentro de nós legítima, né? Na prática, isso é completado pela obra maravilhosa do nosso Senhor, do nosso Salvador, né? De forma que essa obra ela abriu um acesso até o próprio Deus, né? Então, quando nós realmente nos voltamos e nós conseguimos abrir essa parte do caminho que está dentro de nós, né? Então aí existe esse verdadeiro encontro entre nós e o próprio Deus, porque aquilo que o nosso Senhor Jesus fez, né, abriu esse caminho. E então nós temos essa possibilidade, que é uma possibilidade que a gente fala assim, e fica difícil da gente ter uma ideia real do que significa a gente chegar até o próprio Deus. É uma sublimidade acima da sublimidade, uma sublimidade que nós não conseguimos pensar. Como é a gente estar em Deus, estar junto com Deus. Quando lá em João 14, Jesus falou assim: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, né, para vocês. E então, e daí e aí qual foi, acho que Tomé que perguntou, mas como que não sabemos para o senhor vai, aonde o senhor vai, né? Não me lembro quem perguntou. Não sabemos aonde o senhor vai, como vamos saber o caminho, né? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é o caminho para o Pai, para chegar até o Pai, né? Eu não sei como expressar isso, mas é isso que eu vejo, que a gente precisa ter realmente uma disposição muito grande para crer no Senhor, para crer que eu, do jeito que eu sou, eu tenho essa possibilidade de chegar até o Pai. Então, graças ao Senhor. Eu achei importante, Bruno, só para ter uma rápida participação aqui, eu achei importante porque Jesus Cristo veio nos trazer, pela primeira vez na história da humanidade, né, a figura e a realidade do Pai, de Deus como Pai. Né? Muitos de nós já têm essa consciência e essa realidade de Deus como Pai, nós como filhos, e, portanto, herdeiros de todas as coisas que pertencem a Deus, né? Mas muitos ainda tratam Deus, como Senhor soberano, como Altíssimo, que também Ele o é, né? Mas tem algum nível de dificuldade de entender essa paternidade do Paizinho querido, do Pai Celestial, né? É isso. Quem quiser falar, fique à vontade aí. Eu gostaria, lendo todo o texto desse livro do professor Fernando Enéas, eu fiquei maravilhado, fiquei muito tocado, assim, inclusive me emocionando e indo a um quebrantamento de ver uma exaltação à pessoa de Jesus Cristo, né? Aquele mistério que estava oculto desde os tempos eternos, né? Aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que é uma coisa muito louca, assim, uma coisa muito
foge a uma racionalidade humana, né? E no texto, ali de 1 Coríntios 3, do 12 em diante, quando o professor discorre sobre o grande mistério da Eusébia, né? O Deus que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória, a gente vê toda uma sequência da manifestação do propósito de Deus, né? E a gente vê, até quando é citado assim, visto por anjos, então parece até que tinha assim, uma torcida organizada, né, dos anjos torcendo para que Jesus Cristo fosse vencedor, para que toda a ação e a obra dele fosse justificada pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi vencedor. E ele foi vencedor. Por isso, ele foi recebido em cima na glória, né? E toda essa mensagem que a gente foi chamado para pregar, ela tem sido crida pelo mundo. As pessoas estão crendo pela obra de Jesus Cristo e pela unção do Espírito Santo. Então a gente vê em todo esse texto, em toda essa grande palavra, toda a manifestação do propósito de Deus para o ser humano. Então é uma coisa assim difícil de expressar, por isso essa palavra Eusébia tenta, eu acho, retratar todo um propósito de Deus. E quando a gente trata com os pacientes, quando a gente faz a anamnese, então muitas vezes o paciente não consegue expressar exatamente o que está sentindo. Então eu peço para eles uma metáfora, para que a gente possa entender o sofrimento que ele está passando, a fim de que a gente chegue num medicamento. Então, nessa palavra Eusébia, eu vejo assim muito mais do que uma palavra, né? Porque é difícil, numa metáfora expor, ou numa palavra, expor todo um propósito de Deus. Então, eu vejo assim que o professor, nessa transliteração, eu acho assim que ele tentou, e eu acho que conseguiu, numa simples palavra, colocar, resumidamente, todo um propósito de Deus através de todos esses séculos, né? Então, parabéns ao professor Fernando Enéas, e que Deus continue abençoando o seu trabalho. Amém. Raul, quer dizer alguma coisa, Raul? Eu tenho algumas coisas a falar. Primeiramente, eu acho que o tempo eu tive para ler o livro. Esse livro eu entendi que não é para somente ser lido, ele é para ser estudado também, né? Então, para mim, o tempo foi um pouco curto, e algumas coisas eu fiquei
com dúvidas. Eu andei pesquisando, por exemplo, sobre a palavra Eusébia. E descobri que ela tem um outro sentido também. Ela é o nome de uma divindade grega, né? Da mitologia grega, Eusébia. E isso é uma das dúvidas que eu tenho. E outra coisa, só para resumir, quando eu leio Isaías 40, onde o profeta diz que a sabedoria de Deus é inescrutável, é insondável a nossa mente humana, que a sabedoria daquele que criou o universo, com 2 trilhões de galáxias, só a nossa galáxia, Via Láctea, tem 250 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrelinha anã, entre os 250 bilhões que tem na galáxia, que esse Criador maravilhoso, quando ele criou todos esses trilhões de galáxias, 2 trilhões, ele falou nome por nome de cada estrela. Cada estrela, quantas, não dá nem para falar o número, né? Ele descreve uma por uma. Então, a sabedoria, o entendimento de Deus é insondável. A nossa mente tão pequena. E pensando nisso, no livro, eu posso não ter entendido bem, mas o autor do livro, André Mitchell, nosso irmão, ele fala que Deus é limitado, que ele chegou no limite, que ele não pode fazer com o homem mais nada, a não ser tornar o homem igual a Deus, e mais que isso ele não pode fazer. Então, são 2 dúvidas que eu tenho. Por exemplo, a primeira, eu não acredito que o homem possa chegar a ser igual a Deus. Não acredito. Deus, não sei qual seria o propósito de Deus transformar o homem igualzinho a ele, que é o termo semelhança e imagem, usado lá no livro de Gênesis, tem alguma coisa de metáfora ali. Semelhança e imagem. E outra coisa é que Deus não é limitado. Deus nunca será limitado. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, resumindo, no geral, eu achei que o nosso irmão André Mitchell, um homem sincero, um homem de Deus, pesquisador, estudioso, profundo, respeito, admiro muito o interesse de se aprofundar nos mistérios de Deus, admiro muito mesmo. Então, essa é uma das coisas que eu admiro muito, que Deus criou, como eu falei da outra vez, a diversidade. Ele tem o direito de crer, de estudar, de se aprofundar e de achar que ele entendeu, que ele tem um entendimento. E eu tenho também, né, o direito de ter o meu próprio entendimento, como cada ser humano, ter o seu próprio entendimento, né? E o meu entendimento, para resumir, é o amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Os mandamentos, amar uns aos outros, que Jesus ensinou, que nós não estamos fazendo ainda como deveríamos fazer. Esse é o meu entendimento. Então, eu respeito ter todo o respeito sincero por quem acredita que, se é que eu entendi bem, o nosso irmão André Mitchell, falecido já, né, entendia
respeito. Ele achava que Deus realmente não pode fazer mais nada com o homem, a não ser torná-lo igual a Deus. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Então, esses são os comentários. Você até ouvir o que o professor Fernando pode me ajudar nisso. Como o professor Fernando pode me ajudar? Olha, com toda dependência de Deus, verdadeira sinceridade, humildade, eu vou procurar responder. Acho que tem umas 3 coisas muito importantes que nós precisamos entender. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: eu conheci um judeu brasileiro chamado João Marques Bentes, e uma vez eu estive com ele lá no Rio de Janeiro, na Rua da Constituição, próximo à Livraria Evangélica, e eu, ao conhecê-lo, me senti muito honrado, falei: irmão, João, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. É o seguinte, eu tenho um assunto muitíssimo importante, mais importante com o qual já me deparei na vida, e tem um impasse que é o seguinte: tem um livro excelente que ficou sem traduzido durante muitos anos, porque não se acha em português a palavra devida, no meu entendimento, e como foi no entendimento também do irmão André Mitchell, para traduzir esta palavra. E aí eu disse: olha, eu vejo claramente que falta uma palavra em português. Mesmo assim, comparando, a gente vai ter que falar em linguagem até nas limitações da linguagem, porque Deus quis falar a nós na nossa linguagem. Nossa linguagem é uma coisa maravilhosa. Mas Deus teve que pegar algumas palavras e glorificar essas palavras, acima do nível onde elas nasceram. E para nos revelar as coisas mais altas, ele teve que glorificar as nossas palavras. Porque quando ele assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa história, ele assumiu a nossa linguagem também. E para nos falar, ele precisa nos falar na nossa linguagem, senão nós jamais entenderíamos. Mas aí eu disse ao irmão João Marques Bentes, esse judeu brasileiro, eu falei: irmão, ele é um tradutor, ele traduziu muitíssimos livros para o português. Eu perguntei: eu tenho um pensamento que é o seguinte, eu não encontrei, porque em inglês eles têm 3 palavras para expressar algum aspecto da fé cristã. Eles falam em Christendom, que é a cristandade, Christianism, que é uma ideologia, é a fé cristã como ideologia, né? E eles têm uma palavra que nós não temos em português, Christianity. Não há como traduzir, não existe cristianidade, pelo menos não foi ainda difundido. Então, eles falta uma palavra em português para expressar o nome que o Espírito Santo deu à fé cristã. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 14 a 16. Foi usado na língua grega, grega, a palavra Eusébia, ou Eusébia, como nós dizemos na pronúncia mais brasileira, né? Que é a palavra composta de eu, como eu falei, o prefixo do evangelho, mais sebomai, que é o verbo reverenciar, adorar. A boa adoração, a adoração excelente, como o evangelho é a notícia alvissareira, excelente. Então, essa aí é aquilo que nós tendemos a chamar de a religião verdadeira. Só que o Novo Testamento só usa a palavra religião num sentido suspeito. O máximo que Tiago conseguiu dizer que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Não o conceito de religião que hoje a gente encontra no dicionário. O sistema organizado, né, é diferente. Porque existe a palavra para isso no Novo Testamento, que é a palavra fresqueia. É a exterioridade, é o ritualismo, a organização, as estruturas religiosas. E aí, o Novo Testamento, a Bíblia, não apresenta a verdadeira fé como religião. Eu não creio na fé cristã como religião. Para mim, a fé verdadeira é uma pessoa, é caráter, é o poder de Deus, é a essência, que é a palavra Eusébia, ou Eusébia. A respeito de ter sido o nome de uma mitologia grega,
Isso não deve nos espantar, porque há muitas outras palavras que foram tiradas da sua própria origem natural, até mitológica, e foram santificadas e usadas por Deus, em outras palavras. Você poderia citar, mas não é o caso agora. Agora, eu quero dizer ao irmão o seguinte: no hebraico, no Velho Testamento, né, no hebraico, na língua de Jesus, ou na língua do povo de Israel, a palavra para piedade, que está lá em Salmo, né, Salmo 4, versículo 3, que foi citado no final do estudo, piedoso, lá em Israel se usa os Hassidim, que são os piedosos. A palavra no hebraico é Hassid. E Hassid é a palavra para cegonha. A melhor palavra que foi encontrada na língua hebraica para expressar a verdadeira devoção a Deus, a verdadeira fé, a essência, forçando um pouco a essência da religião verdadeira, foi a palavra cegonha. E já dá para a gente ter uma ideia por quê. Ela queria expressar o afeto, o amor que se vê nesse pássaro, que tornou-se proverbial. Os pais inventaram a ideia de que é a cegonha que traz o neném, né? A palavra mais cara, a palavra mais carinhosa, a palavra que mais expressa o amor eterno de Deus. Então, é a palavra Hassid, que corresponde a Eusébia. Então, a gente não precisa tropeçar no fato de que a sua origem é a da mitologia. Isso aí não macula a palavra. Aí depois eu posso falar mais sobre isso, como muitas palavras foram tiradas do charco do seu nascimento, estão lá na Bíblia hoje. Elas foram purificadas, elas foram exaltadas. Bom, isso é uma coisa. Depois o irmão pode até objetar, pode apresentar suas razões contrárias, mas isso é o que eu posso dizer agora. Agora, a respeito de Deus não pode, claro, Deus pode todas as coisas que não são absurdas. Deus não faz absurdos. Milagre não é absurdo, pode ser do nosso ponto de vista. Mas há coisas que Deus não pode. A Bíblia diz explicitamente, por exemplo, Deus não pode mentir. Isso é meridianamente claro. Outra coisa, cientificamente falando, Deus não pode criar duas montanhas próximas sem um vale no meio. É absurdo. Deus não faz 2 mais 2 ser 5. Matemática é exata. A matemática e a geometria expressam a justiça de Deus. No hebraico é uma palavra semelhante, em inglês, righteousness, retidão. Que só Deus pode fazer uma linha reta. O homem não consegue. Porque o homem não é capaz de atender à justiça de Deus. Preencher. Todos pecaram e destituídos. A palavra destituído significa que nós podemos até tentar chegar perto, mas jamais nós podemos preencher o padrão absoluto da justiça de Deus. Então, irmão, com todo o coração, eu custei a acatar esse conceito. Há coisas que Deus não pode fazer. Quando Jesus disse no Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não era possível. Porque o intento de Deus era salvar-nos. Não podia. Por isso Jesus enfrentou, bebeu o cálice. Agora, na verdade, Deus não pode fazer qualquer coisa. Voltou. Deus está limitado pela sua própria justiça, não é por alguma coisa fora dele, não. Por ele mesmo. Porque ele é justo. Ele não gostaria, a Bíblia diz que ele gostaria, que ele desejaria salvar a todos, mas ele não salva a todos.
O desejo de Deus é o que ele faria se todos os desejos concordassem com o desejo dele. Mas ele não vai salvar a todos. Porque ele não fez o propósito. Ele não faria um propósito absurdo. Deus não faz absurdos. Por isso ele precisa condenar. Acho que, por enquanto, em resposta às dúvidas do irmão, era isso que eu precisava dizer. Tá certo, obrigado. Foi esclarecedor. Obrigado. Então, poxa, que maravilha, né? Eu estou aqui ouvindo maravilhado, até com fone de ouvido aqui, para ouvir melhor, né? Para não perder nenhum som, né, do que está sendo dito, né? Eu gostei muito da participação também do irmão Enéas Mendonça da Anunciação, né? Especialmente na parte que ele não conseguiu falar, né? Que ele foi tomado pela emoção, né? Eu vejo esse um falar muito forte, né? Ele falou muito naquele momento que ele não conseguiu falar, né? Ele deu a dimensão de tudo isso que nós estamos falando, né? Então, mais alguma colocação para o irmão? Alguém que está no chat, nós temos aqui no nosso chat, Alessandra Cury, minha filha, ela que me deu a Amélie, minha neta, casada com André Belarmino Bertrand, e Aparecida Cabral. Ela diz: agradecemos a Deus pela oportunidade da realização de estudos tão relevantes. Então, alguma pergunta da Alessandra, da Aparecida Cabral? Tem alguns que estão nos assistindo, mas não estão no chat, né? Eu até convido que venham ao chat para poder participar. Alguma outra colocação? Eu acho assim, eu vou até falar um pouquinho do meu jeito de pensar. Eu tenho ouvido o Fernando Enéas Monteiro de Almeida, como tenho ouvido o Raul, o Enéas e o Bruno, são pessoas que fazem parte da minha igreja, né? Nós somos uma igreja, né? Fazem parte da minha igreja, né? Eu vejo assim na minha experiência pessoal, né? Quando Deus ocupa, né, assim, o seu trono em nossa vida, como na minha vida, independe das minhas virtudes, independe do meu empenho, independe se eu cumpro as tarefas que eu deveria cumprir, claro, depende da minha obediência como um ato, uma resposta clara, depende, né, de buscar a palavra, buscar a oração, né? Mas Deus se instalou definitivamente em mim, Ele está aqui, o Eusébia já aconteceu em mim. Então, eu vejo assim que tudo que eu tenho feito nos últimos tempos, especialmente, né, com essa consciência maior, e agora estou desenvolvendo uma consciência de Deus como Pai, eu sou herdeiro, o sol é meu também, né? Essas bilhões de estrelas, 250 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, Raul Veríssimo Vaz, são minhas por herança, né? São minhas por herança. Então, o que eu tenho feito assim na minha vida, me dedicado naquilo que Deus me sinaliza, né? Até eu tenho um testemunho em relação ao... Aqui são pessoas muito especialíssimas para nós, para mim, né? Muito. O Enéas, nosso pai na fé, ele veio mostrar um Cristo muito mais profundo do que eu tinha até então, né? O Raul, a gente compartilha tantas coisas maravilhosas sobre Deus. Eu gosto dessa postura do Raul, assim, de trazer coisas, de perguntar. Gostei muito das perguntas feitas, foram esclarecedoras. O Bruno tem, assim, ele parece que exala um perfume de Cristo, talvez é isso que eu consigo definir, né? Mas Deus me deu, mais recentemente, um sinal, né? E eu fiquei a vida inteira buscando fazer alguma coisa que fosse relevante. Eu trabalho no rádio esportivo desde 1972, né?
e queria ser um locutor esportivo bastante bem sucedido. Cheguei a cumprir isso, atuei no rádio esportivo, talvez não atingi o sucesso que eu gostaria de atingir, e vi que Deus não tinha esse propósito para mim, mas o irmão Fernando Enéas Monteiro de Almeida foi o portador de uma mensagem para mim. Olha, Cury, você não está vendo o sinal que Deus está colocando na sua vida? E daí eu olhei para o sinal, que é a economia da oralidade, e vi que era esse o sinal. Naquele sábado pela manhã, já uns 2 anos e pouco atrás, né, eu vim para casa aqui e comecei a trabalhar em cima desse sinal. E hoje, essa economia da oralidade é uma realidade, é um legado que a gente está deixando para o mundo, e que tem um significado muito forte, né? Porque, assim, o que está acontecendo, de forma resumida? Hoje, os seres humanos, a sociedade humana, está sob um controle exponencial através da tecnologia e através de outros meios. Todos nós estamos sendo controlados em tudo o que fazemos. Essa live, por exemplo, aqui, ela está sendo monitorada por muita gente, né? Pelo sistema. Então, cada movimento que a gente faz, a gente está sendo controlado, está sendo vigiado, está sendo, né? E a gente é alvo de uma quantidade imensa de conteúdos, de manipulações, de falas e escutas, né? E de outras formas também. Então, Deus está me dando a economia da oralidade. Eu quero também ser usado, que nem o Fernando Enéas Monteiro de Almeida, como a penicilina contra o contexto da hipermodernidade. Porque ela nos ensina, nos orienta, né? E ela é, sob o meu ponto de vista, um ministério, tanto é que foi um sinal de Deus, para que a gente se alerte, que a gente ganhe um nível de consciência, uma expansão de consciência sobre todo ato de fala e de escuta e outros meios também, né? A fala do pensamento, que é entre nós mesmos, né? A fala da escrita, que a gente chama de editoração da fala, e assim por diante. Então, ela vem dar um nível de autonomia intelectual que ainda é o começo de um processo, porque é uma autolei ainda, né? E eu dou glórias a Deus que ela está sendo posta para a humanidade. Agora, nós temos um elemento, na verdade, uma pessoa que nos tira desse controle, pelo menos que nos dá discernimento sobre esse controle abissal, né? Domesticador, que hoje estamos sujeitos, né? Que é o Espírito Santo. Ele está sempre nos orientando e nos dando sinais para que a gente tenha discernimento. Então, é só uma participação rápida aqui sobre isso. Eu gostaria de ter a oportunidade de responder a mais uma questão colocada pelo irmão Raul. Irmãos, eu tenho no meu coração uma ternura muito grande de Deus para com as nossas dúvidas, as minhas próprias limitações. E eu me sinto agora muito animado a colocar diante dos irmãos uma coisa muito preciosa, que toca o mais alto, a própria natureza, os atributos de Deus, para que nós tenhamos o alcance de entender melhor essa proposta imensa que está desde o Gênesis 1, 26, 27, percorre a Bíblia toda, até, ela está lá em semente, até florescer, florir e se manifestar em glória, como nós vimos no texto que revela o grande mistério de Deus, o grande mistério da Eusébia. Se preferir, pode dizer piedade, mas não perca toda a dimensão dela. Nós amamos a língua portuguesa, a palavra piedade é uma palavra muito linda.
Só que geralmente as pessoas entendem por compaixão, dó, e muitos ficam só nisso. No máximo uma religiosidade, uma dedicação a Deus, mas ela é infinitamente mais do que isso. É a maior palavra. Não é só a maior palavra da Bíblia, não, mas como a Bíblia é o maior livro, é o livro, esta é a palavra absoluta. Ela tem Deus e o homem, Pai, Jesus. E como os irmãos observaram, eu poderia demonstrar que toda a teologia sistemática está dentro dessa palavra ali, na definição que o Espírito Santo dá. É um grande círculo. E por falar agora em círculo, eu quero usar essa figura, eu uso muito a figura do círculo e a figura dos 7 círculos, que afinal de contas ela lembra uma flor típica, porque ela tem a ver com a glória de Deus. Então, em duas figuras de 7 círculos, eu quero traçar assim mentalmente para os irmãos uma coisa muito importante. Tem um teólogo muito importante, estudado em muitos seminários, chama-se Luiz Berkhoff. Ele diz que os atributos de Deus, ele listou 19. 19 atributos de Deus. E dá a lista deles. Mas eu quero dizer que em 12 atributos, mais o atributo central, que é o atributo de Deus como ser pessoal. E a gente deve aqui fazer uma observação. Deus não é uma pessoa. Deus é um reino. Esse reino tem 3 pessoas. E em Cristo nós entramos nesse reino, a fazer parte da natureza divina, como Pedro fala explicitamente. Nós passamos a fazer parte da natureza divina. Até que ponto? Então, nós temos 2 círculos, eu quero representar. Primeiro, aliás, a primeira figura de 7 círculos, com um no meio, um no centro, que é a personalidade de Deus. Deus é pessoa. Deus não é um ser abstrato. Nós não temos um Deus, no conceito do panteísmo, como tem os hinduístas. Para nós, o Deus da Bíblia é o Deus pessoa. Pai é pessoa, Filho é pessoa, Espírito Santo é pessoa. Ele ocupa o centro. Em ambas as figuras, ele ocupa o centro. Então, em torno da personalidade de Deus, nós temos a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua imutabilidade, a sua eternidade e o seu atributo criador. Então, são 3 Os, depois I de imutabilidade, E de eterno e C, atributo criador. Nesses atributos, Deus é absolutamente único. Jamais outro ser terá esses atributos na sua dimensão absoluta. Ninguém será jamais igual a Deus. Os atributos incomunicáveis. Deus não pode comunicar esses atributos a outra pessoa. Não pode. Porque se ele criasse outro ser igual a ele, esse ser não seria Deus, porque Deus é incriado. Ele não pode criar outro ser igual a ele, nesses atributos. Mas tem outros 6 atributos, vamos colocar numa outra figura de 7 círculos, no centro, personalidade. Aí nós temos amor. O amor de Deus. A graça de Deus. A justiça de Deus. A fidelidade de Deus. A santidade de Deus e a verdade de Deus. Nestes atributos nós seremos iguais a Deus. E João usa a palavra grega iso. Nós seremos iguais a Deus nos atributos comunicáveis. Ou seja, aqueles que ele pode comunicar. E ele tem designado comunicar todos esses atributos na sua plenitude. Nós seremos perfeitos como Deus em amor. Nós seremos perfeitos como Deus em justiça, em santidade. Nós seremos iguais a Deus, nesses atributos comunicáveis.
Nos incomunicáveis, jamais. Devemos prestar bem atenção, não existe nenhum anjo, nenhum ser, nem Satanás, ninguém como Deus, nos seus atributos incomunicáveis. Então, essa é a resposta que eu dou à questão de ser igual a Deus. Iguais, sim, nos atributos comunicáveis. Obrigado. Foi muito esclarecedor. Obrigado. Muito bem, professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Eu só quero aqui, em atenção às pessoas que estão aqui no chat, né? Aparecida Cabral, a última pergunta feita foi a de qual seria o propósito de Deus em nos aperfeiçoar, de tal modo que na segunda vinda de Jesus seremos iguais a Ele. Creio que já foi respondida essa pergunta, acabou de ser respondida. Uma outra colocação... Queria acrescentar uma coisa, que me permite. Na definição do grande mistério, diz assim, que ele, lá no final, foi manifestado em glória. Mas antes disso, na verdade, a princípio, eu vejo um círculo dinâmico na definição do grande mistério. O primeiro termina com Jesus sendo visto pelos anjos, é a primeira glorificação de Jesus. Quando ele subiu ao céu, ele foi glorificado diante dos anjos. Ele, como pessoa histórica, cumprindo a sua obra, né, porque diz assim, aquele foi manifestado na carne, foi justificado no espírito, contemplado por anjos. O círculo se fechou em cima. Mas esse versículo se refere a Jesus histórico e a Jesus também na igreja, Cristo em nós. É o grande mistério, Colossenses 1:27. Então, tem duas glorificações de Jesus. A primeira é essa, diante dos anjos. Mas aí ele vem novamente, ele diz assim, eu irei, mas voltarei para vós outros. Ele volta. A pessoa do Espírito Santo. Ele volta, ele é crido no mundo, ele é pregado, crido, e aí sim, aí ele vai ser glorificado, e na língua grega, esse texto termina assim, foi glorificado, ele foi recebido em cima na glória. É quando Jesus vai ser glorificado na igreja. Toda a sua glória vai ser manifestada nos santos. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele vai ser glorificado nos seus santos. A glória dele vai ser manifestada em plenitude nos santos. Aí ele vai ser glorificado com a sua glória máxima. A primeira glorificação foi só diante dos anjos. A segunda vai ser na vinda de Jesus, como a Aparecida perguntou. Muito bem. Aparecida ainda pergunta, nosso irmão se manifestou dizendo que tem certa dificuldade em entender, e creio que muitas pessoas têm a mesma dificuldade. Também é verdade, né? Agora entrou aqui a Kelly Fontoura. Bom dia, Jorge, convidados. Tenho acompanhado as lives faz algum tempo e tem sido bênção em minha vida. Obrigada por permitir ver esse canal. Todos os assuntos são ricos, coerentes e claros. Um abraço para Kelly Fontoura. E também está aqui a voz bonita de Hernandes Brito. Ele diz bom dia. Então, o Hernandes também pode fazer uma perguntinha para nós aqui. Hernandes Brito, uma voz bonita, ele é locutor profissional, publicitário, né? E já nos honrou muito com o seu trabalho ao longo dos anos. É um cristão bastante aplicado. E, novamente, a Aparecida Cabral, perfeito, já foi dada a resposta. Seremos iguais nos sentidos, atributos comunicáveis de Deus. Grata, diz Aparecida. Novamente, Aparecida, digo, já foi dada a resposta. Ela está satisfeita com a resposta. Os demais podem estar participando aqui, né? E os irmãos também, vamos tratar aqui esse tema, né? Está muito gostoso, assim, é muito aprendizado que a gente está tendo, importante para a gente crescer em Cristo cada vez mais, né? O que eu vejo uma coisa, só uma abordagem assim que eu faço, né? Que me é muito cara. Depois de alguns anos, né? Foi um processo, na verdade, né?
Eu creio que seja um processo de santificação, que eu tenho muito, assim, sido empoderado, né? O senhorio de Cristo, a presença do Espírito Santo em minha vida, e eu tenho tido, assim, uma ousadia muito grande. Tenho ficado muito ousado, né? Tanto que, naquilo que Deus está me pedindo, nos propósitos de Deus para a minha vida, eu tenho pensado assim, eu não tenho muito limite de extensão, de dimensão, de intensidade do que ele propôs a mim. Eu acho que é importante que, além do conhecimento em si, a gente possa, usar uma palavra, talvez não seja exata, que a gente possa metabolizar tudo isso e tornar prático, transformar em atitude. Porque nós temos aquela expressão do chá, né? Nós que temos o chá das 5, que a gente promove às terças e quintas-feiras, né? E o chá está composto por conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu vejo, assim, com muito temor e tremor, a necessidade de termos atitude. Sabe, que isso transcenda o conhecimento, mas um conhecimento que gere atitude. Atitude de amor, como disse aí o Raul Veríssimo Vaz, né? A gente, de fato, amar as pessoas, não poupar, não deixar para amanhã, a gente se comunicar, dialogar, se congregar numa igreja. Estamos agora em igreja, né? Então, nós aprendemos com o irmão Enéas, o Fernando Enéas Monteiro de Almeida, né? Que a igreja, estamos em igreja e não na igreja, né? Quer dizer, a gente está em igreja, a gente constituiu a igreja, e não está na igreja, que a igreja não é um local físico, né? E assim por diante. Então, eu vejo que a necessidade da gente investir a nossa vida, o resto das nossas vidas, assim, para ter atitude. Porque eu vejo, quando a gente crê com convicção, eu tenho falado de Jesus para todas as pessoas que eu posso falar. Até outro dia eu falei com um tio meu, né, um senhor de 81 anos. Infelizmente, a família tem origem católica ortodoxa, né, lá de Antioquia, né, que são árabes ortodoxos. O meu bisavô era padre ortodoxo, ele teve 9 filhos, e todos homens, né? Mas, assim, eu vejo que faltou conhecer verdadeiramente Jesus, ficou um pouco no campo da religiosidade. Eu tenho falado com eles, essa maravilha do Cristo, né? Então, eu vejo que a atitude é importante, importante é o conhecimento, importante é a habilidade, e conhecimento e habilidade são técnicas, né? Agora, a atitude é comportamento. A gente imitar Jesus. Como disse certa vez o Enéas Mendonça de Anunciação, né? Ele disse assim para mim: Jorge, você não tem que imitar o teu pai, Getúlio Cury, você tem que imitar Jesus. Eu gostei muito dessa palavra, né? Parece que eu estou vendo o Enéas falar na dimensão espiritual que ele falou. Você tem que imitar Jesus, não é imitar o Getúlio Cury, que é seu pai. Honrar o pai sempre, claro, eu honro meu pai, né? Mas imitar Jesus, e não imitar um parente, imitar características culturais da etnia, mas a cultura de Cristo, né? O Hernandes Brito diz: gosto muito de ouvir, principalmente sobre a palavra do Senhor falada por pessoas esclarecidas. Agradeço pela oportunidade. Poxa, o privilégio é nosso, Hernandes Brito. Se quiser fazer uma perguntinha, fique à vontade, viu? Então é isso. Só lembrando que o professor Enéas falou, o professor Fernando Enéas, que Deus não faz coisas absurdas, é verdade. Estava lembrando, alguns dias atrás falei com o meu filho, e ele manda um recado para o Enéas Anunciação, nosso irmão, está com saudades.
manda um grande abraço. E lembrou de um fato que tem a ver com questão de milagres. Quando vocês iam visitar uma instituição, você e ele, evangelizar aidéticos, numa instituição de aidéticos, um dia, uma certa vez, você falou em milagres, o Enéas falou em milagres, que Deus faz milagres. E um deles, que era homossexual, disse que gostaria que Deus fizesse um milagre na vida dele. O Enéas perguntou, mas qual milagre? Que Deus me transformasse em mulher. Diz que deu um pouco de trabalho, mas Enéas, com muita sabedoria, convenceu ele que Deus não pode fazer esse tipo de milagre. Até hoje meu filho lembra, ele é muito grato por esses momentos. Muito grato a Deus e ao irmão Enéas. Um abração para você, Enéas. Tá, e mande um abração para o Raulzinho também. Tá? Obrigado. Obrigado. Eu lembro sempre com gratidão daqueles tempos em que a gente pôde caminhar juntos na evangelização de tantas pessoas. E o Raulzinho foi um tremendo de um companheiro lá no grupo de aidéticos, no grupo de meninos de rua também. Nós trabalhamos juntos. Um grande abraço para o Raulzinho. Graças a Deus. Isso foi muito importante para a vida dele. Foi a base. Ele mesmo me falou isso. A base para a vida cristã dele. A convivência com você. Sabe uma coisa que eu quero propor a vocês, assim, já que estamos em igreja, né? Deixar que o Espírito Santo fale com cada um de nós, para que talvez nós, em conjunto, de alguma maneira, mas que o Espírito Santo venha a revelar esse desejo, o que nós podemos fazer, no sentido de atitude, para ainda ampliar mais a nossa contribuição, o nosso propósito cristão para esse mundo, né? Então, de colocar isso em oração, né, para que o Espírito venha revelar, quem sabe, porque, como diz o irmão Enéas Mendonça de Anunciação, né, que é importante que, dentro de um processo de comunhão, vamos supor, não precisa chamar isso de célula, né, mas é um encontro nosso aqui, mas que sejam manifestados os dons que cada um tem, né? A gente perceba os dons que cada um tem, trabalhado nesse conjunto de pessoas e outras que podem vir, incluindo essas que estão nos assistindo, que é o Hernandes Brito, a Alessandra Cury, a Kelly Fontoura, né, a Aparecida Cabral, né? De a gente fazer coisas ainda mais pertinentes que estejam no coração de Deus, né? Eu vejo assim como muito importante isso, né? A gente começar a pensar nisso. Espera só um pouquinho que eu vou liberar. Perdão, Enéas. Se os irmãos apreciaram a leitura da maior palavra, eu quero propor, nessa ampliação de consciência e no sentido da praticidade ou da prática, eu tenho mais 2 livros desta série. Eu tenho um sobre o maior capítulo, a maior palavra a gente já viu. Tem o maior versículo da Bíblia e o maior capítulo. Exposições que conduzem assim à prática, à experiência maior do grande mistério. E eu tenho todo o desejo de não só publicar isso no meu site, fernandoeneas.com, mas também de enviar para o nosso grupo a tradução desses livros, o maior versículo da Bíblia, provado também, assim, digamos, cientificamente, que é o maior, não é apenas uma opinião, porque eu gosto mais daquele versículo, não. É o maior versículo da Bíblia. E o maior capítulo da Bíblia. Tem um sentido prático imenso. Eu tenho sido muito abençoado com o conteúdo dessas exposições. Então, é meu desejo. Continuando, porque nós não podemos parar.
Agora, Deus disparou alguma coisa dentro de nós que não vai parar nunca mais, só na glória. Eu proponho que no próximo sábado a gente trabalhe, então, o maior versículo da Bíblia. O que vocês acham da proposta? Bom, Porque esse sábado aqui, a gente já está com 2 horas de transmissão, né? Então, até para estimular as pessoas a assistirem, né? Quando elas veem, assim, um conteúdo muito extenso, elas se assustam um pouquinho, né? Então, assim, já estamos aí numa fase mais derradeira da nossa reunião de hoje. Então, eu proponho, quem sabe, a gente possa, no próximo sábado, né, tratar do maior versículo da Bíblia. Pode falar, Inés. Jorge, Hum. no final do livro desse A Maior Palavra da Bíblia, o professor Fernando Enéas, ele faz desafios, né? E eu acho importante a gente observar esses desafios para que a gente não fique apenas recebendo palavras de conhecimento, mas que a gente possa realmente tornar prático na nossa vida, né? Para que a gente não esconda essa lâmpada que somos nós, né? Embaixo de qualquer coisa, mas que a luz de Jesus possa ser vista por outras pessoas, né? Através da nossa vida. Então, todo esse conhecimento que a gente está recebendo possa se tornar prática no nosso dia a dia e no envolvimento nosso com outras pessoas. Amém. Enéas, Amém? se você puder rapidamente pontuar, listar esses pontos que você observou do Fernando Enéas Monteiro de Almeida, seria interessante até. Quais que você está se referindo? Algum só, talvez? Não, sim. Então, por exemplo, na lição de hoje, ou no estudo desse A Maior Palavra da Bíblia, nós vimos toda uma sequência do plano de Deus para a vida da gente. Então, todo um preparo que Deus fez desde antes da fundação do mundo para que a gente pudesse receber Jesus, para que nós pudéssemos estar tabernaculando Jesus em nós, que o mundo visse Jesus através das nossas vidas. E para que a gente pudesse também manifestar todos os dons de Jesus, né? Aqueles comunicáveis, como disse o professor, para as outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam Jesus através da nossa vida, através daqueles dons também que Deus tem nos proporcionado. E para que o mundo creia que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso pode ser feito através da nossa pregação, através da nossa vida. Foi uma coisa que os anjos gostariam de fazer, mas foi só proporcionado a nós, né, que recebemos essa graça. Muito bem. Alguém mais? Bruno? Está satisfeito, Bruno? Estou satisfeito por hoje. Olha lá, e satisfeito por hoje, hein? Então, no próximo sábado, nós vamos trazer o maior versículo da Bíblia e vamos aí detalhar um pouquinho esses propósitos que o irmão Fernando Enéas listou neste livro, né? Irmão Fernando Enéas, as pessoas que estão conosco aqui e gostariam de receber este livro, A Maior Palavra da Bíblia. Temos o Hernandes Brito, eu vou passar para ele, a Aparecida já tem, né? A Kelly Fontoura,
e Alessandra Cury, né? E eu acho que logo, não sei se está isso disponível no seu site, daí a gente simplesmente manda o link que a pessoa vai lá buscar esse conteúdo, né? Mas, por enquanto, vamos fazer uma distribuição direta deste livro. Então, vamos combinar, então, para a semana que vem, para o sábado que vem, o tema, né? O maior versículo da Bíblia, né? E também trabalhar como que a gente pode, daí, colocar esta lâmpada lá no topo do local para iluminar a todos, né? Que é o nosso propósito cristão. Então, eu queria, assim, uma participação final de cada um, e a gente vai encerrando hoje a nossa reunião, né, que é a primeira reunião transmitida ao vivo e a cores, né, para o mundo, né, especialmente para o mundo da língua portuguesa, né, pelo YouTube. E vai ficar disponível essa gravação para todos que queiram ouvi-la, que queiram ouvi-la, e até só não vão poder participar no chat com perguntas, mas, de qualquer forma, vão poder integralmente estarem assistindo este nosso encontro, né, dos 2 ou 3, né? Esse é o encontro dos 2 ou 3, né? Então, assim, alguma participação de alguém, assim? Alguém queria dizer alguma palavra final? Está todo mundo feliz, né? Diga, Bruno. O professor Fernando Enéas tinha levantado a mão. Ah, o Enéas? O professor claro, Fernando claro. Enéas. Agora está com o vídeo em diagonal, mas vamos lá. Não, parece que o som pera não um está pouquinho aí, pera um funcionando. pouquinho que vamos... Você, tem que erguer o armário de novo. Em cima, está cobrindo sua cabeça o armário. Esse armário aí, ele quer aparecer, esse armário, é exibido aí. Vamos lá, então. Fernando Enéas Monteiro de Almeida, para todo o Brasil e para o mundo da língua portuguesa. Eu agradeço muito este privilégio, essa oportunidade que Deus concedeu a mim através dos irmãos. E eu quero dizer, os irmãos são livres para compartilhar tudo, porque o irmão Mitchell me deu carta branca para compartilhar antes de ele falecer. Ele liberou, ele disse, não tem reserva de direitos. Semeie ao máximo. Publique isso. Transmita. Estou procurando ser fiel. Então, os irmãos são livres, podem compartilhar, não só podem, mas devem, de acordo com a direção de Deus, compartilhar tudo o que a gente transmite é livre, totalmente livre para abençoar e para glorificar a Deus. Eu vou fazer a minha parte. Muito obrigado, Ok, Deus. então, irmão. Eu vou pedir aqui para o Enéas terminar esse nosso encontro com uma oração. Eu quero ouvir o irmão Enéas orando para a gente encerrar. O Enéas Mendonça de Anunciação. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa reunião, onde estamos aqui em mais de 2 ou 3 e cremos na tua presença nas nossas vidas, Pai. Por isso louvamos o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do professor Fernando Enéas, pela capacidade que tu tens dado a ele, pelo conhecimento que tu tens dado a ele, e porque ele tem também engrandecido o teu nome através da transmissão de todo esse conhecimento, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque podemos louvar e exaltar o teu santo e doce nome através de todo esse conhecimento que tu nos dá, Senhor. E te pedimos que tu nos ajude, Senhor, a tornar uma realidade e que tudo isso seja uma coisa prática nas nossas vidas, Pai. E que nós possamos, através das nossas vidas, exaltar e engrandecer o teu santo e doce nome, Senhor.
Amém. E Amém. também te pedimos que tu estejas abençoando todas as pessoas que estão assistindo e vão assistir essa live, Senhor, e que eles possam também ser abençoados nas suas vidas e possam engrandecer o teu nome através de todo esse conhecimento. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Amém. e amém. E glória a Deus, né, Jorge? E glória a Deus! Vamos dar um graças. Glória a Deus. 1, 2 e já. Amém. Glória a Deus! Glória a Glória a Deus. Deus. O Glória a Hernandes Deus. Dias, com certeza, mais do que ouvir, é também reproduzir para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Vamos fazer isso aí. Então, encerramos esta live, que é a primeira transmitida ao vivo para todo o mundo da língua portuguesa e para outros povos também, que vão precisar de uma tradução para isso, né? E voltamos, então, no próximo sábado, às 10 da manhã. Vamos tratar do maior versículo da Bíblia. Um abraço para todos. Boa noite. Aliás, boa noite ainda não, né? Ainda tem o dia todo pela frente. Olha, falar nisso, a Aparecida Cabral diz que Deus abençoe a todos nós igualmente e que possamos transmitir ao mundo os ensinamentos que temos recebido. Então, boa tarde, mundo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, planeta Terra. Até sábado que vem, às 10 da manhã.